Olá, turminha do quarto ano, eu sou o professor Júnior Ferreira e chegou a hora da nossa correção da atividade de matemática de hoje, ok? Correção da atividade de medidas de comprimento do livro didático. Vamos lá. Abram o livro de vocês na página 75, onde tem essa atividade que diz o seguinte: usando como unidade de medida o comprimento de uma caneta esferográfica, registre a medida da largura da capa deste livro de matemática. Vamos ver se vocês entenderam. Vocês vão medir a largura da capa do livro de matemática de vocês usando a caneta de vocês. É a unidade de medida, não é o metro, não é o centímetro, não é a régua, é uma caneta. Vocês vão ver quantas canetas dá a largura de um ladinho para o outro. Pode dar uma caneta, duas canetas, caneta e meia, dependendo do tamanho da tua caneta. Tá certo? Então aqui a resposta é pessoal. Por quê? Porque o livro vai ser o mesmo para todos os alunos, mas a caneta pode ser diferente. É verdade? Então a resposta é pessoal, tá bom? Segunda, use seu palmo para obter a largura do tampo de sua carteira e registre. Mas professor, não estou na escola, como é que eu vou medir a carteira? Meça o tampo da mesa. O tampo da mesa é o tamanho da mesa, certo? Ou a cadeira que você está sentado, não sei, meça, você vai utilizar ou a cadeira ou a mesa, tá bom? Você vai medir com o teu palmo. O palmo que nós vimos na aula de hoje, é a mão toda aberta do dedo menor, aliás, do primeiro dedo ao último dedo, é isso? Então você vai medir quantos palmos deu. Por isso que a resposta também é pessoal. Primeiro, que a tua mesa ou tua cadeira pode ser maior ou menor do que a dos outros. Segundo, que o teu palmo pode ser maior ou menor do que o dos outros. Não é uma unidade padronizada. A gente viu isso hoje. Beleza? Prosseguindo. Ainda na página 75, terceira questão. André, Paulo e Ricardo mediram o comprimento do tampo de uma mesa usando o próprio palmo. Então eles, os três meninos aí, o Paulo, o Ricardo e o André, ou o André, o Paulo e o Ricardo, né, não importa a ordem, mediram o tampo dessa mesa, ó, a mesa aí. Eles mediram cada um utilizando o seu palmo. Vamos ver o que foi que o Paulo disse. Eu encontrei 12 palmos. Aí o Ricardo, eu encontrei 9 palmos. E o André, eu encontrei 10 palmos. Que negócio é esse? Um deu 9, outro deu 12, outro deu 10. Por que, professor? Que foi isso? Todo mundo está usando palmo. Aí ele pergunta, qual desses alunos tem um palmo maior? Se você tiver prestado atenção no que o professor falou, das unidades de comprimento, né, padronizadas e não padronizadas, você vai saber. Por quê? Porque cada um de nós temos a mão de um tamanho diferente. Pode até ser que tenha gente iguais, vai ter. Porque são muitas pessoas no mundo, né? Lógico que vai ter iguais, mas pode ter a diferença, que nem aí o Paulo, o Ricardo e o André. O tamanho dos palmos deles são diferentes, por isso que deu quantidades de palmos diferentes. Aí a pergunta é, qual deles tem o palmo maior? Maior. Não é a quantidade, cuidado. Eu tenho certeza que aqui teve gente que se confundiu e colocou a resposta do Paulo. 12 palmos, que o dele foi mais palmos. Eu não estou perguntando qual foi o que achou mais palmos. Eu estou perguntando quem deles tem o palmo maior. Tem a mão maior, né? Mas como é que eu sei, professor? Sabe como é que você vai saber? Pela quantidade de palmos. Quanto menor a quantidade de palmos, maior será a mão. Se a minha mão medir 20 centímetros, meu palmo, e o seu palmo medir 10 centímetros, para medir essa mesa você vai botar mais palmos do que eu. Certo? Porque o meu palmo dá 2 palmos da de você. Você que dá 10 centímetros, o meu der 20, o meu palmo é maior do que o seu. Então, em vez de eu botar 2 vezes, aliás, quando você bota 2 vezes, eu só boto uma. Então, quem botar menos palmo é o que tem a mão maior. Quem foi que teve menos palmos aí? Foi o Ricardo, com 9 palmos, então. Né? Quanto menor o número de palmos, maior será a mão que a mediu. O Ricardo é o aluno que tem a mão maior. Tá bom? Prosseguindo, página 75, questão 4. Dona Maria aproveitou que a família toda estava reunida e resolveu medir a altura e o palmo de cada neto.
ela vai dar um presente para cada um e precisa saber a altura deles. Veja ao lado as anotações que ela fez. Tá? As anotações. Ó. Cada neto, olha como ela tem neto. Né? Ela tem 10 netos, né? Ela mediu, né, a altura deles. Um deu 4, outro deu 7, outro 8, outro 7, outro 5, outro 5, outro 4, outro 5, outro 4 e outro 7. Né? Então, olha só. Agora responda quantos netos de Dona Maria tem a 5 palmos de altura? É só você procurar lá quantas vezes tem um 5. 1, 2, 3. Então tem 5, aliás, 3 netos dela que mede 5 palmos de altura. Letra B. Quantos netos da Dona Maria tem mais de 5 palmos de altura? É quem tiver um número maior que 5. Maior que 5 aí é o 7, o 8, o 7 e o 7. São 4 netos são maiores que 5 palmos. E a letra C, quem são menos de 5 palmos de altura? Um número menor do que 5 é o 4 aí, né? 1, 2, 3. Então são 3 netos menores que 5 palmos. Aí está a resposta, bem facinho. Turma, o que foi que o professor falou hoje na aula? Que hoje a nossa surpresa era diferente. Já tem surpresa aqui, ó. Antes de continuar a atividade, vamos dar uma pausazinha aí para a surpresa. Vamos entender como é que vai ser a surpresa de hoje. Para valer a sua presença hoje, você irá mandar no grupo do WhatsApp a palavra formada pelas letras que você irá encontrar no decorrer da correção. Então, durante toda a correção aqui, a aula de correção, vai ter momentos que eu vou colocar algumas letras, que aí você vai, no final, quando terminar, você vai juntar todas essas letras e vai formar uma palavra com ela. E vai mandar ela lá no grupo para mim. Entendido? Então tá aqui as primeiras letras. Anota aí no caderninho. Anota para tu não esquecer. As primeiras letras é Q, U, L. Guarda aí que daqui a pouco tem mais letras. Vamos prosseguir nas nossas respostas. Abra o livro agora na página 77. Atividade, que é a primeira questão. Use a fita métrica ou uma trena para obter as respostas das questões a seguir. Será que na casa de vocês tem uma fita métrica? Tem um metro, alguma coisa que mede 1 metro? Uma trena, uma fita métrica? Se não tiver, tenta conseguir. Se de todo você não conseguir, aí você vai ter que usar outras unidades de medidas não padronizadas, como o palmo, né, por exemplo. Mas olha só. Letra A. Sua altura é igual ou menor ou maior que 1 metro? Então você tem que ter uma trena para você se medir, você vai fazer a sua medição e vai dizer que a resposta é pessoal, porque cada aluno vai medir uma coisa diferente. Se nós estivéssemos na sala de aula, o professor ia medir todos vocês lá na nossa régua que nós temos na sala de aula, lembra? Pois é, mas infelizmente não estamos, né? Então vocês vão tentar se medir aí, pede pro papai, a mamãe ajudar vocês, ou o irmão, tá bom? E aí vocês vão só responder o seguinte: sua altura é menor ou maior, igual, menor ou maior que 1 metro. Não precisa colocar a quantidade nele, quer só que tu diga, é igual a 1 metro, é menor que 1 metro, é maior que 1 metro. Entendido? Letra B. O comprimento do tampo de sua carteira, é igual, menor ou maior que 1 metro. De novo, se você não tem a carteira aí na sua casa, né? Se você tiver, você faça. Senão você pode medir o tampo da mesa, a cadeira onde você se senta, tá bom? Aí você vai colocar do mesmo jeito, se é igual, menor ou maior que 1 metro. Resposta pessoal. C. A largura da porta de sua sala de aula é igual, menor ou maior que 1 metro. Você não está na sala de aula. Então, meça a porta da sua casa, a porta da entrada. Aí você vai me dizer se ela é igual, menor ou maior que 1 metro. Pessoal também. Cada um tem uma porta de tamanho diferente. Ainda na página 77, veja ao lado o trajeto que Marina fez de sua casa até a escola. Qual é a medida em metro desse trajeto? Turma, aí tem um trajetozinho com as quantidades de metros que a Marina fez, né? Da casa dela para chegar à escola. Cadê a casa? Está aqui a casa e está aqui a escola. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os metros. Nessa primeira ruazinha aqui, ela andou 40 metros. Vou escrever aqui o 40. Na segunda, ela andou 110 metros. 110. Na terceira, ela andou 253 metros. E na quarta e última, 145 metros. Agora é só somar. 3 mais 5, 8. 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 4,
14, boto 4, vai 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4 e mais 1, 5. 548 metros foi o que a Marina andou. Terceira, uma pista de ciclismo tem 950 metros de extensão. Paulo deu 6 voltas completas nessa pista. Quantos metros ele percorreu? Olha, a pista todinha ela tem 950 metros de extensão. Só que o Paulo deu 6 voltas completas na pista. Como é que eu sei quantos metros o Paulo andou, percorreu? Eu vou pegar o total de metros, né, de uma volta, que é o 950 metros, e multiplicar pelo total de voltas por 6. 6 vezes 950. Aí eu vou precisar aqui da tabuada de Pitágoras do 6, para facilitar a minha vida. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 5, lá na tabuada de Pitágoras, deu 30. Eu escrevo 0, levo 3. 6 vezes 9, na tabuada de Pitágoras, deu 54. Mais 3 são 57. Ou seja, ele andou 5.700 metros. Beleza? Prosseguindo. Ainda na página 77. Quarta questão. Veja a representação das dimensões oficiais de um campo de futebol, de acordo com o Inmetro. Quantos metros uma pessoa percorre ao contornar um campo de futebol com as dimensões máximas oficiais? Olha, primeiro, gente, aqui está as dimensões do campo. Olha, o campo tem, na largura, ele é de no mínimo 90 metros e no máximo 120 metros. Isso aí é o que preconizam em metro. Tem que ser desse jeito todo o campo de futebol. E no comprimento ele tem que ser de no mínimo 45 metros e no máximo 90 metros. Então, turma, ele está dizendo aqui, não se esqueça, ele está perguntando qual é, né, quantos metros a pessoa vai percorrer arrodeando, nós conhecemos essa palavrinha, né, arrodeando, contornando o campo todinho ao redor, certo? Utilizando as medidas máximas. Então, qual é as máximas? Nessa lateral aqui, a máxima é 120 metros. Então, vou botar 120. Se naquela lateral lá é 120, nessa aqui também é, que é o mesmo tamanho, mais 120. Aqui no comprimento, o máximo nesse lado aqui é 90. Se aqui é 90, nesse outro lado aqui também é 90. Então, é 2 vezes 90. Agora é só juntar. 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0. 2 mais 2, 4. 4 mais 9 são 13. 13 mais 9 são 22. Boto 2, vai 2. 2 mais 1, 3 e mais 1, 4. O contorno desse campo de futebol nas medidas máximas são 420 metros. Certo? Contornando ele, arrodeando o campo, dá 420 metros. Quinta questão. Rogério percorreu 260 metros para contornar um terreno que lembra um quadrado. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Professor, eu não entendi isso aqui. Eu não estou vendo nem o terreno. Mas aí você vai ler de novo para compreender. Aqui é a interpretação. O Rogério percorreu 260 metros, foi o total, para contornar um terreno que lembra um quadrado. Gente, o que é um quadrado? Quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 lados diferentes? Não. Iguais. Então, do tamanho que é um lado, é os outros 3 lados. Ou seja, os 4 lados são iguais. Então, eu vou pegar os 260, e ele quer saber qual é o tamanho de um lado. Eu vou pegar o 260 metros, né, um quadrado tem os 4 lados iguais. Eu vou pegar o 260 metros e vou dividir por 4. E aí eu vou achar quanto é a medida de um lado desse terreno. Ok? Eu vou precisar... o 2 não dá para dividir para 4, tem que ser o 26. Eu vou precisar da tabuada de Pitágoras do 4, né? Na coluna do 4, tem 26? Não tem. 26 está entre o 24 e o 28. Eu não posso usar o 28, que passa de 26. Então, eu vou usar o 24, que quem deu 24 foi o 6. Boto o 6 aqui e multiplico. 6 vezes 4, eu já vi que deu 24. Boto lá o 24 debaixo do 26 e vou fazer uma continha de menos. 6 menos 4 é 2, 2 menos 2 é 0. O 2 sozinho não dá para dividir para 4, mas ainda tem um 0 para baixar. Vou baixar esse 0, vai virar 20. Na coluna do 4, tem 20? Tem 20. Quem deu 20? Foi o 5. Eu escrevo o 5 aqui e multiplico. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, né? 0 menos 0 é 0, 2 menos 2 é 0. Então, quantos metros tem cada lado? 65 metros. Se você pegar 65 vezes 4, vai dar 260.
ou 65 mais 65 mais 65 mais 65, vai dar 260, que é os 4 lados iguais do terreno em forma de quadrado. Abra um livro agora na página 79, primeira questão da atividade, complete as frases a seguir. 1 quilômetro corresponde a... Tinha lá no livro, se você voltar tem. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Decora isso, turma. 1 corresponde a quantos centímetros? 1 metro corresponde a 100 centímetros. E 1 centímetro corresponde a quantos milímetros? A 10 milímetros. Beleza? Página 80 agora. O metro, que o símbolo é M, o quilômetro, que o símbolo é km, e o centímetro, que o símbolo é cm, são algumas unidades de medida de comprimento mais usadas no Brasil. Qual dessas unidades você considera mais adequada para expressar? Ou seja, qual é dessas unidades de medida aqui, entre metro, quilômetro e centímetro, a gente usa para medir, por exemplo, letra A, o comprimento de um carro? É o metro, quilômetro ou o centímetro? É melhor usar o metro. Beleza? E a largura da página desse livro de vocês, livro de matemática? É melhor usar o centímetro, uma medida menor. A distância entre Salvador e Recife? É melhor utilizar o quilômetro, que é uma medida maior. A espessura do tamanho de uma mesa, né? O tamanho aí do tampo da mesa de vocês? É melhor usar o centímetro. O comprimento de uma piscina? É melhor usar o metro. Sua altura, para se medir, você usa o quê? O metro. A extensão de um rio? É melhor 1 quilômetro, que o rio é bem grande, né? E a largura de uma avenida? 1 metro. Ok? Espero que tenham acertado. Página 80, terceira questão. Observe as medidas indicadas nas fichas a seguir. Eu tenho aí a primeira medida 8 metros, depois 40 milímetros, 57 quilômetros e 21 centímetros. Escreva a cor da ficha com a medida mais adequada para indicar. Letra A largura de uma folha de sulfite. Folha de sulfite, gente, é essa folha de papel ofício que a gente conhece. Mais ou menos, vocês acham que a largura dessa folha de papel sulfite é 8 metros, 40 milímetros, 57 quilômetros ou 21 centímetros? Aí você vai botar a cor da ficha. É 21 centímetros. Ficha vermelha. E o comprimento de um clipezinho, sobrou o quê? 8 metros, 40 milímetros e 57 quilômetros. O clipe é 40 milímetros, né? Ficha azul. E a altura de uma jabuticabeira, uma árvore, certo, gente? Que dá jabuticaba. Sobrou 8 metros e 57 quilômetros. O que é que vocês acham que é? O verde, 8 metros, né? Não tem essa árvore de 57 quilômetros. E a extensão de uma rodovia? Aí sim, é o quilômetro, a amarela, 57 quilômetros. É o que mais define, né? Vamos para frente. Página 80 ainda. Lembre-se que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, o comprimento de 2 metros corresponde a 200 centímetros, pois 2 vezes 100 centímetros é igual a 200 centímetros. Agora indique quantos centímetros corresponde a... Entenderam? 1 metro é 100 centímetros. Se 1 é 100, 2 é 200, 3 é 300, 4 é 400 e assim por diante, não é não? Ele só quer que você diga quantos centímetros corresponde a 7 metros. Aqui já está a respostinha. Se você quiser fazer a conta, você faz. Mas aqui é algo que dá para você fazer de cabeça. 7 vezes 100 dá 700 centímetros. E de 5 metros? 5 vezes 100, 500 centímetros. Entendido? Para frente. Página 81. De acordo com o IBGE, o Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri, no Amazonas, tem aproximadamente 2.995 metros de altura. O Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, Espírito Santo, tem aproximadamente 2.891 metros de altura. A pergunta é, quantos metros o Pico da Neblina tem a mais que o Pico da Bandeira? Observando aí os números, o Pico da Neblina, ele tem 2.995 metros. E o da Bandeira, 2.891. É a mais, o 2.995 é mais do que 2.891? É. E se ele quer saber o que tem a mais, ele está querendo saber a diferença. Se a diferença é uma conta de menos, eu pego o maior, que é o Pico da Neblina, 2.995, menos o menor, que é o Pico da Bandeira. E vou fazer uma continha de menos simples. 5 menos 1, 4. 9 menos 9, 0. 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0.
ele tem 104 metros de diferença, né? Ou seja, o Pico da Neblina é 104 metros maior do que o Pico da Bandeira. Opa, mais uma surpresinha, mais letrinha para você juntar. Pega aí o caderno e o lápis e anota mais essas letrinhas. Continuando, né? Para valer a sua presença de hoje, você irá mandar no grupo do WhatsApp a palavra formada pelas letras que você irá encontrar no decorrer da correção. Então, vai ter mais letra ainda. Já disse 3 letras, que eu não vou dizer mais, você já deve ter notado aí, senão você vai ter que voltar ao vídeo e assistir de novo. E vou dizer mais 4 letras agora. M, E, T, O. Nota no caderno aí, depois você vai juntar as letrinhas para formar uma palavra. Vamos prosseguir. Voltando à correção, página 81. Sexta questão. Fronteira é a linha divisória entre duas regiões, dois países ou estados, etc. O Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Isso aqui são os países que fazem fronteira, que as terras se emendam com a do Brasil. Entendido? Então vamos prosseguir aqui. A tabela abaixo mostra os países, os territórios que fazem fronteira com o Brasil e a extensão em quilômetros dessas fronteiras. O tamanho, né, aqui tem um mapinha, né, que mostra aí o Brasil e todos os outros países que fazem fronteira com ele, que emendam as suas terras nas terras do Brasil. E aqui nessa tabela tem a quantidade de quilômetros dessas terras, das fronteiras, tá bom? De todos esses países aí que a gente acabou de ver. Eu não vou ler. Vou lá para a pergunta. Observe os dados da tabela e calcule a diferença entre as extensões da fronteira do Brasil com o Paraguai e da fronteira do Brasil com a Argentina. Então ele quer saber qual é a diferença da extensão da fronteira do Brasil com o Paraguai e da fronteira do Brasil com a Argentina. Desses dois números aí. Para isso, primeiro eu vou precisar de um espaço para fazer a continha, né? Eu vou apagar aqui uma parte e vou pegar primeiro a extensão da fronteira do Brasil com o Paraguai, que é 1.366 quilômetros. E vou pegar a da Argentina, que é 1.261. Se a diferença é uma conta de menos, né, turma? O maior em cima, o menor embaixo. Eu vou achar agora a diferença de metros, aliás, de quilômetros, de uma para a outra. 6 menos 1 é 5, 6 menos 6 é 0, 3 menos 2 é 1 e 1 menos 1 é 0. A diferença é 105 quilômetros de diferença entre as fronteiras do Paraguai com o Brasil e da Argentina com o Brasil. Beleza? Página 83 agora, a nossa atividade de perímetro. Gustavo utilizou a malha quadriculada ao lado para desenhar algumas figuras. A medida de cada lado dos quadrinhos desta malha é uma unidade de comprimento. Quantas unidades tem o perímetro da figura? Perímetro, vamos lembrar aqui. Lembre-se que o perímetro é a medida do contorno da figura, ao redor. Então, da figura A, eu vou contar. Para me contar, gente, eu não conto os quadradinhos dentro. Eu conto ao redor, as linhazinhas. Olha como é que eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o perímetro da figura A é 8 unidades. E da figura B, vamos contar do mesmo jeito. As linhazinhas de fora. 2, 3 do contorno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 unidades. E da figura C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades. Preste atenção como é que conta o perímetro. Página 83 ainda. Segunda questão. Veja as figuras que Caio montou usando palitos de sorvete do mesmo comprimento. Qual é a medida em palitos do contorno de cada uma dessas figuras? Gente, aqui era mamão com açúcar, era só você contar os palitinhos. É tanto que eu nem fui contar para vocês, eu já vou dar a resposta. A figura A, que é um triângulo, tem 12 palitos. A figura B, que é um retângulo, tem 18 palitos. A figura C, que é um pentágono, tem 10 palitos. A figura D, que é um quadrado maior, tem 16 palitos. A figura E, que é outro triângulo, tem 9 palitos. E a figura F, que também é um quadrado, tem 12 palitos.
Beleza? Quer ver? Você conte aí, vai riscando os palitos, é o contorno da figura, ao redor. Página 84, terceira questão. Usando uma régua graduada, determine as medidas em centímetros dos lados dos triângulos representados a seguir e anote-as no quadro ao lado. Em seguida, calcule o perímetro de cada triângulo e complete o quadro. Gente, você vai ter que pegar a sua régua e medir quantos centímetros dá cada lado de todos esses triângulos aí. Aqui tem as respostas já para vocês, mas eu espero que vocês tenham medido. Do triângulo A, os 3 lados vai dar 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Os 3 lados, cada um é 2 centímetros. No triângulo B, eu tenho um lado de 3 centímetros, um lado de 4 centímetros e outro lado de 5 centímetros. Quer ver? Você testa aí com a sua régua. E no triângulo C, eu tenho 2 lados de 3 centímetros e um de 2. 3, 3, 2. E no triângulo D, eu tenho um lado de 4 centímetros, um de 7 e um de 8. Beleza? Aí ele diz, depois, em seguida, calcule o perímetro, né, de cada triângulo e complete o quadro. Gente, a soma dos lados é o que determina o perímetro. É só tu somar os lados. Olha, no A, 2 mais 2 mais 2 vai dar 6 centímetros. Opa, foi demais. Né? No B, 3 mais 4 mais 5 vai dar 12 centímetros de perímetro. No C, 3 mais 3 mais 2 vai dar 8 centímetros de perímetro. No D, 4 mais 7 mais 8 vai dar 19 centímetros de perímetro. Ok? Agora escreva a letra que corresponde ao triângulo que tem A. Todos os lados com a mesma medida. Quem é que lembra, hein, gente, como é o nome desse triângulo? É o triângulo A, né, gente? Os 3 lados são 2 centímetros. Então é o A. Como é que se dá o nome desse triângulo, hein, turma? Triângulo com relação aos lados, não é aos ângulos. Aqui nós estamos falando de lados. Equilátero, que todos os lados são iguais, né? Aqui ele não está perguntando isso não, tá? B. Apenas 2 lados com a mesma medida. É o triângulo C, né, turma? Que tem 2 lados de 3 centímetros e um de 2. Então, C é a resposta aqui da letra B. Como é que se chama esse triângulo aqui com relação ao lado? É um triângulo isósceles. 2 lados iguais e um diferente. E C, os 3 lados com medidas diferentes. Nós temos 2 triângulos, o B e o D. Pode olhar como as medidas deles são tudo diferentes. Olha o B, 3, 4 e 5 e o D, 4, 7 e 8. Então é o B e D. E como é que se chama esses triângulos que têm as 3 medidas diferentes? Triângulos escaleno. Vamos para frente. Página 84. As figuras a seguir representam 2 terrenos, o A e B. Observe. Aí ele pergunta, qual é o perímetro em metro do terreno? Perímetro é ao redor, né? Esse terreno da letra A, ele está meio irregular, né? Os lados diferentes dos tamanhos, né? Ele quer saber o perímetro do terreno da letra A. Então eu vou somar essas partezinhas, esses metros aí que ele está mostrando. 46 centímetros, lá em cima tem, ó, 68, 76, 145, 182 e 152. Eu vou somar cada ladinho desse aí, eu vou achar o perímetro, o contorno ao redor desse terreno A. 6 mais 8 será 14. 14 mais 6 dá 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 2, 27. 27 mais 2, 29. Boto 9 e levo 2. 2 mais 4 são 6. 6 mais 6 são 12. 12 mais 7 são 19. 19 mais 4 são 23. 23 mais 8 são 31. 31 mais 5 são 36. Boto 6, vai 3. 3 mais 1 é 4. 4 mais 1, 5. E mais 1, 6. Deu 69 metros o perímetro do terreno A. E qual é o perímetro em metros do terreno B? O terreno B ele já está mais regularizadozinho, né? Bem igualzinho, ele é quadrado. Os 4 lados do terreno são 165 metros. A conta aqui eu posso fazer, colocar o 165 4 vezes e somar, mas eu posso fazer uma multiplicação. 165 vezes 4. Não é isso? Vamos lá. 5 vezes 4 é 4 vezes 5 é nada. 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo 0 e levo 2.
4 vezes 6 são 24, mais 2, 26. Boto 2 e levo 2. E 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. São 660 metros de perímetro desse terreno B. Entendido? Prosseguindo, página 85. Assim também se aprende. Você já brincou de caça-palavras? Encontre as palavras a seguir no caça-palavras. Vocês vão encontrar essas palavrinhas aí. Já está aí a resposta, né? Mas eu vou localizar melhor para vocês. Cadê a palavra metro? Aqui. Depois tem milímetro, quilômetro, perímetro, centímetro e unidade de medida. Achou-se as palavras? Aí tem as questões com ela. Agora complete a frase a seguir com as palavras encontradas. De acordo com o Sistema Internacional de Medida, U é considerada a unidade de medida padrão de comprimento. Quem é, gente? O metro. Você está usando aquelas palavrinhas lá que você achou no caça-palavras, tá? Porém, além dele, U e U são unidades, são muito utilizados também, né? Quem são? O quilômetro, o centímetro e o milímetro também são utilizados, certo? Quando calculamos U de determinada figura, quando calculamos o quê? O perímetro de determinada figura, é importante que ele esteja acompanhado de sua unidade de medida. Entendido? Então é isso, turma, a nossa atividade. E chegou a última parte da surpresa de hoje. Mais letrinhas, né? Continuando, para valer a sua presença hoje, você irá mandar no grupo do WhatsApp a palavra formada pelas letras que você irá encontrar no decorrer da correção. Eu já tinha colocado 2 vezes letras, né? Uma de 3 e uma de 4. Agora vamos às últimas letras. I, O, R. Pronto, você já tem aí as letras, que eu não vou dizer quantas são, nem quais são ao todo. O importante é que você anote no seu caderno. E agora tente formar uma palavrinha e mande lá no grupo. Quem mandar a palavrinha lá no grupo vai ganhar a presença, porque eu sei que assistiu a aula do começo ao fim. Entendido? Então vamos lá. Parabéns a todos, espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá bom? Não esqueçam de, no final desta aula, né, dessa aula de correção, se inscrever no nosso canal, clicar no gostei. Não custa nada, durante a aula mesmo você já clica no gostei quando começa a assistir, ok? Então é isso, turma. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.